Gravando agora efetivamente. Muito bom dia a você que está aqui assistindo ao vivo essa aula. Boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei que hora você está assistindo essa aula gravada. Seja bem-vindo à aula 1 de ética aqui da comunidade da aprovação que eu criei para auxiliar todos vocês a conseguir aí a tão almejada carteira vermelha da OAB, né? Bom, vamos lá. Eu estava conversando aqui no início com o pessoal a respeito do número de vezes que vocês já prestaram o exame da OAB. E o que eu queria deixar destacado aqui? Se você já prestou o exame da OAB mais de uma vez, tá bom? Então, você às vezes já prestou uma ou duas vezes, ou três, ou quatro. O que eu queria deixar de dica importantíssimo para você? Pegue o seu último exame ou os seus últimos exames e veja qual foi a sua deficiência. Então, qual foi a matéria que você foi pior? E dentro, por exemplo, de ética, dentro de penal, dentro de trabalho, dentro de processo civil, que são matérias importantes, constitucional, pegue quais os temas que você foi pior. Por quê? É isso que você vai se dedicar mais ao seu estudo. Tá? Você vai aparar essas arestas para que você consiga a sua tão almejada aprovação. E também você precisa entender que não só a prova, os exercícios, eles são importantes para a sua aprovação. Às vezes, você pode estar falhando na parte psicológica. Isso acontece com muitos alunos, tá bom? Então, professor, eu fico muito nervoso na hora da prova, e aí eu me desconcentro. Então, você tem que procurar uma ajuda específica para isso. Se você se desconcentra muito, se você não tem concentração, não consegue estudar, você precisa buscar uma ajuda específica para isso. Segunda coisa, pode ser que você esteja falhando no tempo, e aí a dica do professor é que você busque simulados. Então, no simulado, realmente, você vai simular o que está acontecendo na sua prova. Você vai ter que fazer exercícios cronometrando, tá? Não pode passar aí 3 minutos as questões que vocês forem fazer. Quem está tendo problema com o tempo, isso é muito particular, tá? Cada um tem que saber o seu. E terceira questão, o mais importante, tá, gente? Façam exercícios. Façam exercícios. Não adianta muito para o exame da OAB ficar estudando doutrina. O exame da OAB é exercício e letra fria da lei. Então, tenha um cronograma para que você siga, tá? Coloque aí pelo menos um pouco. A gente tem relativamente um tempo grande para a sua prova, mas coloque pelo menos um tempo de estudo por dia. Não deixe de estudar todos os dias, nem que for só um pouquinho, nem que for 30 minutos, nem que for uma hora, tá? Se você conseguir mais, ótimo, perfeito. Mas você precisa, aos pouquinhos, começar a aumentar o seu nível de estudo. Só assim que você vai ser aprovado no exame, tá bom? Gente, ó, tem que estudar, tá bom? O exame da OAB, a gente sabe que está cada vez mais difícil, então a gente precisa se dedicar. Se não se dedicar, não vai ter como, vocês não vão conseguir serem advogados. Ok? Perfeito. Gente, vamos começar então a nossa aula. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Andar aqui com a... Deixa eu deixar aí o grandão, depois eu volto. Meus queridos, hoje eu me propus aí a falar para vocês a respeito de alguns temas dentro de ética profissional. Sobre a parte de ética, o que eu tenho para passar para vocês. Galera, se dediquem ao estudo da ética profissional. Leiam a Lei 8.906, que é o Estatuto da OAB. Leia o Código de Ética e Disciplina e não se esqueçam, gente, do Regulamento Geral, tá bom? Alguns vade-mecums ainda não vêm com um regulamento geral lá. Então, você vai ter que entrar na internet e você vai ter que estudar isso. Por quê? O regulamento geral cai muito, ele é cobrado do exame da OAB. Pelo menos nós temos aí de 1 a 2 questões que estão no regulamento geral, e normalmente elas são as questões mais difíceis da prova de ética. E falando sobre a prova de ética, o que vocês têm que ter em mente? Nas últimas provas, a OAB, a FGV, na verdade, ela identificou que se ela apertar o gargalo em ética, então se ela deixar a prova de ética mais difícil, ela vai conseguir muita reprovação. Então, os exercícios de ética, e vocês viram no material aí que nós vamos fazer exercícios,
eles têm sido os exercícios que demandam, às vezes, um raciocínio um pouco maior, uma concentração um pouco maior. Isso comparado, por exemplo, a direito do trabalho e processo do trabalho, que são minhas outras matérias. A parte de ética, ela tem sido muito mais chata e muito mais exaustiva na prova. Então, a dica que eu deixo é para que você comece, sim, a sua prova por ética profissional. Não é à toa que ela é a questão de 1 a número 8. Então, comece, sim, a sua prova por ética profissional. Então, vamos lá. Começando sempre por ética profissional. O que eu queria falar aqui na aula de hoje, gente? Mais essa parte sobre inscrição do advogado, inscrição do estagiário, tá bom? Licença e cancelamento, incompatibilidade e impedimento, e depois a gente fala sobre atividade privativa de advogado. Esse vai ser o resumão da nossa aula de hoje. Não pretendo demorar muito. Olha só. 2 considerações sobre as aulas do professor Renato. Primeiro, gente, eu vou falar muita coisa aqui para vocês anotarem. Então, se você não tiver um caderno aí do seu lado, não vai dar certo, não vai adiantar a aula que você está assistindo. Ficar só ouvindo o professor falar, gente, isso daí é Netflix, isso daí é Amazon Prime. Aqui não, aqui você tem que ter uma caneta, você tem que anotar, porque senão você não vai guardar a matéria que eu estou passando. Então, tem aí papel e caneta, deixa para anotar, para você lembrar tudo que o professor Renato está falando. E segunda coisa, para quem acredita nasquelas questões de horóscopo, tá? Eu sou do signo de Câncer, gente. Eles falam sim que quem é do signo de Câncer são pessoas que demandam mais atenção, são pessoas que são mais carinhosas, são pessoas assim mais melosas, entendeu? E eu sou assim mesmo. E por que eu estou falando isso? Porque se eu fizer qualquer tipo de pergunta aqui e ninguém responder nada para mim no chat, não dar risada, não falar sim, professor, ou não falar não, professor, gente, eu acho que vocês estão odiando a minha aula. Eu falo, meu Deus, eu vou cancelar o meu grupo, porque eu tenho lá um monte de gente, tá? Tinha 17 pessoas na aula e eles nem ligaram o que eu estava falando, de certo que eles não gostaram da minha aula. Então, não me deixem falando sozinho, por favor. É muito complicado para nós, professores, ministrar essas aulas online. Quando eu coloco a aula ao vivo, ela fica um pouco mais dinâmica, mas sempre que eu perguntar, vocês respondam. Então, pessoal, tudo bem? Posso ir para frente? Sim, professor, ou não, professor, fiquei com dúvida nisso. E aproveitem que vocês estão aqui na aula ao vivo para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, isso aqui eu não entendi, professor. Eu vou recapitular. Se você tiver vergonha, gente, de tirar dúvida, você pode me mandar mensagem no direct, tá? Aqui no chat, você seleciona o meu nome e só eu vou ver sua mensagem. Eu não vou falar seu nome, então pode me mandar no direct. E se você está na aula gravada, me chama, vocês têm meu WhatsApp, abre meu WhatsApp e manda a pergunta. Assim que possível, eu vou responder. Ok? Imagino que todos aqui estejam também lá no nosso grupo da comunidade da aprovação. Se não tiver, tá? Me manda mensagem no Instagram que eu coloco vocês, na verdade, também lá no link da bio do Instagram. Nós temos o grupo, o link para o grupo do WhatsApp. Ok, beleza. Então, eu quero todos vocês me respondendo ok para que eu possa começar a nossa aula. Posso começar, gente? Ok? Aê, gostei de ver. Já estamos animando já. Show de bola. Perfeito. Gente, deixa eu diminuir a minha cara feia aqui um pouquinho. Olha só, a primeira coisa que a gente vai começar vendo no nosso aulão de hoje é a respeito de inscrição do advogado. E eu já quero que você comece o seu caderno. A primeira coisa que você vai escrever aí é uma coisa muito importante, é uma coisa que cai muito na OAB e que é um pega, né, de prova, que é o seguinte, pessoal, escreva aí no seu caderno, só é advogado, tá? Escreva desse jeito, só é advogado quem tem inscrição na OAB. Só é advogado quem tem inscrição na OAB. Então, olha só, não importa que você terminou a faculdade de Direito, não importa que você foi aprovado no exame da OAB, você só pode se intitular advogado quando você fizer a inscrição, quando você ganhar a sua vermelhinha, né, que é o que nós estamos buscando,
Aí você pode dizer, olha, eu sou advogado. Então isso tem que estar expresso no seu caderno. Só é advogado quem tem inscrição na OAB. E o que a gente vai estudar agora é justamente como que a pessoa vai conseguir a inscrição nos quadros da OAB. Galera, eu costumo falar assim, ó, os requisitos estão lá no artigo 8º. Não faz sentido eu ficar explicando aqui para vocês, por exemplo, sobre capacidade civil. Não tem nada a ver, vocês já sabem isso, vocês têm que estudar isso lá na parte de direito civil e tudo que está lá no direito civil vai se aplicar aqui também para a ética profissional. Então, eu vou destacar aqui as que podem gerar maiores problemas. Combinado? Primeira que pode gerar maior problema, essa daqui, ó. Deixa eu aumentar minha cara de novo. Aumenta, pega aqui uma canetinha. Essa daqui, ó, pessoal. Diploma ou certidão de graduação em direito. O que é que você tem que anotar e ter em mente, pessoal? Você precisa comprovar, quando for fazer a inscrição na OAB, que você terminou o curso de direito. Existem 2 documentos que comprovam isso. Ou o diploma, ou a certidão de graduação em direito. Acontece que, se você for levar a certidão, você não pode levar só ela. Ela sozinha não vai fazer prova, tá? Que você terminou o curso de direito. Você tem que juntar ela com isso daqui, ó. Artigo 23 do Regulamento Geral, cópia autenticada do histórico escolar. Então, existem 2 documentos que comprovam que você terminou o curso de direito. Primeiro, diploma. Leva só o diploma, tá tudo ok. Segundo, certidão de graduação em direito. Posso levar só a certidão? Não, tá? Você precisa levar a cópia autenticada. E galera, foi isso que aconteceu comigo, tá bom? Quando eu terminei a minha faculdade, eu já tinha sido aprovado na OAB, antes de sair do meu diploma, eu precisei fazer a minha inscrição. E aí eu levei certidão de graduação com a cópia autenticada. Esses 2 documentos juntos, ok, eles 2 vão fazer as vias do diploma. Show? Então tem que colocar isso, não pode esquecer. Depois dei uma lida no Regulamento Geral, artigo 23. Ah, tá. Rapidinho, gente. Abre aspas. O que eu queria falar para vocês? Tudo que está na apostila, tá? De artigo, vocês não podem deixar de ler em casa. Então, a hora que terminar a aula, domingo, segunda, terça, enfim, o dia que você quiser, mas você não pode deixar de ler esses artigos que eu menciono na apostila. Então, artigo 8º, sobre os requisitos, agora você já tem também o artigo 23 do Regulamento Geral, para você ler para a sua prova. E, ó, EOAB é Estatuto da OAB e RG é Regulamento Geral. Código de Ética eu vou escrever como CED, Código de Ética e Disciplina. Perfeito? Então, beleza. Bom, algumas considerações sobre esse diploma, tá? Primeiro, gente, quem não é graduado, tá? No Brasil. Então, por exemplo, vamos pegar uma faculdade aí que é famosa, né? Ah, a pessoa foi lá e é formada em Harvard. Olha, show de bola, gente, formada em Harvard. Eu posso levar o meu diploma de Harvard? Pode cair isso na sua prova, tá? Eu vou chegar lá com o meu diploma de Harvard, estou sem nenhum papel aqui. Estou sem nenhum papel. Eu chego com o meu diploma de Harvard e falo, ó, tá aqui, ó, Bi, fui formado em Harvard. Eu quero a minha inscrição. Eu posso fazer isso, gente? Não, não pode, tá? Se você é formado em uma faculdade no exterior, você precisa fazer a revalidação. Está escrito 2 vezes a mesma coisa, de tão importante que é, tá? Você precisa revalidar esse diploma no Brasil. Professor, essas regras de revalidação costumam ser cobradas na prova? Não. O que você tem que entender é que eu não posso fazer a inscrição com um diploma estrangeiro. Eu preciso revalidar ele em alguma faculdade brasileira e aí sim, efetivamente, eu me inscrever com um diploma revalidado. Tudo bem? Então, só o diploma estrangeiro não vai servir. Ele precisa ser revalidado por alguma faculdade. Não é a OAB que revalida, tá, gente? Quem revalida é alguma faculdade. Então, por exemplo, ele vai lá numa faculdade, na USP, e a USP fala, nossa, não, você formou lá em Harvard, faz sentido para nós, vamos revalidar seu diploma aqui na USP. E aí, com essa revalidação, ele consegue comprovar que ele terminou a faculdade de Direito. Perfeito. Gente, terceiro inciso que está no artigo 8º,
tá? Dizendo o que o advogado precisa para se inscrever, título de eleitor e quitação do serviço militar. Lembrando que se for mulher, né, não há necessidade aí do serviço militar obrigatório. Coisas bestas que não vejo a possibilidade de cair na sua prova. Agora, inciso 4, ele pode muito bem cair, tá bom? E ele fala sobre a aprovação, lá ó, aprovação em exame de ordem. O que eu preciso colocar na sua cabeça? Duas coisas aqui, ó. Primeiro, no momento em que você é aprovado, tá? No momento em que você é aprovado, nunca mais você vai precisar fazer o exame da OAB. Se você for aprovado uma vez, então por isso que você vai se dedicar, por isso que você vai estudar, porque se você for aprovado uma vez, nunca mais você precisará fazer essa prova, essa bendita prova. Então põe aí no seu caderno. Uma vez aprovado, eu nunca mais preciso prestar o exame de novo. Olha lá, mesmo que eu venha cancelar minha OAB. Eu já vou falar disso mais para frente. Mas mesmo que eu venha cancelar a minha OAB, eu não preciso de prestar novo exame de ordem. E outra questão importante é que não há prazo para você fazer a inscrição. Isso pode cair também. Imagina o seguinte, imagine só. O Renato, tá, resolveu prestar o exame da OAB agora, nesse ano de 2021. E eu passei. 2021, fui aprovado no exame da OAB. Acontece que eu exerço a atividade de policial militar. Então, eu sou policial militar aqui no estado de São Paulo. Eu não sou não, tá, gente? Eu estou colocando uma suposição. Se eu sou policial militar, eu não posso advogar. São atividades incompatíveis, tá? Incompatíveis. Então, eu teria que primeiro me aposentar para depois fazer a minha inscrição como advogado. Mas imagine, gente, que eu ainda vou ficar na polícia mais 20 anos. Daqui 20 anos, eu posso mostrar que eu fui aprovado na OAB lá em 2021 ou eu vou ter que fazer outra prova? Pode, entendeu? Então, uma vez aprovado, nunca mais vai fazer o exame. E mesmo que você venha cancelar. E a outra coisa, uma vez aprovado, não existe prazo para que você faça a sua inscrição, tá bom? Pega lá o comprovante que você foi aprovado e pronto, e acabou. Então, inciso 4, aprovação. Esses eram os pontos importantes que eu preciso te falar. Inciso 5, gente, fala sobre a atividade incompatível, que é o que eu acabei de explicar. Então, se a pessoa exerce uma atividade incompatível, ela não pode se inscrever nos quadros da OAB. A gente já vai falar hoje mesmo quais atividades são incompatíveis. Mas vamos pegar de novo o exemplo que eu dei. Eu sou policial militar. O que vai acontecer? Primeiro eu peço exoneração ou então me aposento da Polícia Militar para que futuramente, no dia seguinte, eu possa me inscrever nos quadros da OAB. Eu não posso virar, gente, e falar assim, ó, eu vou me inscrever hoje e a hora que sair o meu número da OAB, aí eu me exonero da Polícia Militar. Não pode, tem que ser antes. Então, primeiro eu deixo de exercer a atividade incompatível para que depois, efetivamente, eu faça a minha inscrição. Tudo bem? Inciso 5. Gente, eu vou deixar o inciso 6 por último, tá? Vou agora para o inciso 7, que é o prestar compromisso. Lá no regulamento geral você vai achar qual a frase que o advogado tem que falar, está lá no regulamento geral, que vocês vão falar, olha que legal. E o que é mais importante disso é que é um ato personalíssimo. Então, nem por procuração, tá bom? A gente sabe que nós podemos casar por procuração, mas prestar compromisso perante o conselho da OAB não pode ser feito por procuração. Tem que ser efetivamente aquela pessoa, ela que tem que ir lá, ela que tem que prestar compromisso. Combinado? Então, ato personalíssimo. E agora, com relação ao inciso 6, esse é o inciso mais importante, tá, gente? É um inciso que vai gerar mais problema para sua prova e que os alunos têm mais dificuldade. A respeito da idoneidade moral. Então, para que você faça a sua inscrição como advogado na OAB, você precisa ter idoneidade moral.
Aí uma vez eu falei isso, gente, na sala, e uma aluna estava inquieta na cadeira, ela mexia assim, aí ela ia para frente, ia para trás. Terminou a aula, ela veio falar comigo, e ela falou, professor, eu estou preocupada, eu vou ter que fazer exame psicotécnico para passar na OAB? O que eu falei para ela, gente? Não, calma, não tem que fazer exame psicotécnico. Não é isso, tá? Todo mundo, gente, nós temos que partir desse princípio para entender na prova, tem idoneidade moral, tá bom? Eu queria que você escrevesse isso no seu caderno. Todo mundo tem idoneidade moral. Todo mundo tem idoneidade moral. Quem não tem idoneidade moral, o exercício vai falar. E aí ele pode falar, Renato não tem idoneidade moral. Ou então, Renato perdeu a idoneidade moral. Ou ele pode falar, usar essa palavra, Renato é inidôneo moralmente, tá? O que é inidôneo? Quem não tem a idoneidade moral. Pode cair essa palavra, inidôneo moralmente. Perfeito? Então, idoneidade moral, tá aí. Esse é o princípio básico que você precisa entender. Aí, o parágrafo 2º do artigo 8º fala lá que qualquer pessoa pode suscitar a idoneidade moral, que a pessoa não tem idoneidade moral. Então, gente, sabe aquela sua inimiga? Sabe aquela sua inimiga? Você tem raiva dela, você sabe todos os podres dela, e aí você fala assim, nossa, eu sei um podre que se eu contar, ela perde a idoneidade moral. O que você vai fazer? Deixa anotado os podres dela no caderninho. Quando a sua inimiga for tentar fazer a inscrição na OAB, você vai lá e vai falar, OAB, você não pode falar dessa forma, tá? Mas você vai dizer, olha, essa bandida não pode se inscrever nos quadros da ordem, porque ela não tem idoneidade moral. Tá aqui a ficha dela, ó, tudo que ela fez, X, Y, Z, tá. Beleza. Então você vai fazer a caveira da sua inimiga. E aí ela perde a idoneidade moral. O que acontece? Outra coisa que vocês precisam entender, além de poder ser citado por qualquer pessoa. A questão da idoneidade moral e o que a pessoa faz, tá? É muito subjetivo. Então, em determinadas ocasiões, determinadas atividades ou condutas que a pessoa teve durante a vida, para certo tipo de pessoa, pode causar a inidoneidade moral. Entretanto, para outros tipos de pessoa, isso não importa, tá bom? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, tá, gente? Eu quero que vocês me falem aí no chat. Uma pessoa que é stripper, tá bom? Uma pessoa é stripper, gente. Vocês acham que dá para uma pessoa ser stripper e advogado? Opinião de vocês. Só sim ou não. Não precisa julgar, tá? Não é para julgar, gente. Então, sim ou não? Olha lá, ó, no chat, ó. Teve não, teve sim. Vamos? Sim, sim. Sim, a maioria sim, 2 não. E, galera, o que eu quero mostrar com isso? A questão da atividade dela, ser stripper ou não, não é claro se isso tira a idoneidade moral dela ou não. Então, isso é muito subjetivo. Põe isso na sua cabeça. É subjetivo. E se é subjetivo, eu preciso ter um conselho competente para definir, por exemplo, a pergunta que eu fiz aqui para vocês. Se stripper perde a idoneidade moral ou não. Às vezes, para quem é mais conservador lá, ó, perde a idoneidade moral, tá bom? Às vezes, para quem não é mais conservador, é mais de boa, fala, ó, não tem nada a ver o que ela faz à noite lá, se ela tem cliente, se ela não tem, se ela pode advogar, não tem problema nenhum. Então, põe na sua cabeça, idoneidade moral é uma questão subjetiva e vai ser decidida por um conselho competente e eles vão decidir. Se tiver quórum de 2/3 dizendo que perde a idoneidade moral, ou que a pessoa não tem a idoneidade moral, aí a pessoa aí não vai poder se inscrever. Então, qual que é a regra? É subjetivo, mas o conselho competente vai definir com o quórum de 2/3 a respeito da idoneidade. Galera, chute para você colocar aí no seu caderno, coisa importante também. Se cair na sua prova quórum, você vai chutar 2/3.
tá bom? Então, se cair quórum na sua prova, chuta 2/3. Quórum, chuta 2/3. Beleza. Última coisa sobre idoneidade moral, em vez do tempo que nós estamos gastando aqui para falar sobre esse tema, é porque ele é muito importante. Sobre crime infamante. Galera, o que acontece? Eu falei para vocês que o exercício ele vai mencionar se a pessoa tem ou não idoneidade moral, tá bom? O exercício vai mencionar, olha, Renato perdeu a idoneidade moral. Se eu perdi, eu não posso fazer a minha inscrição. Acontece que quando eu estou diante de um crime infamante, tá? Anota isso. Consequência, a pessoa perde a idoneidade moral. Então, se o exercício mencionar assim, Renato praticou o crime infamante. Galera, acabou, eu não posso me inscrever no exame da OAB. Por quê? Porque eu perdi a minha idoneidade moral. Combinado? Então, se você ler crime infamante, necessariamente tem que ter uma chavinha aqui na sua cabeça que ela vai ligar e falar: quem comete crime infamante perde a idoneidade moral, necessariamente, tá bom? É consequência. Quem comete crime infamante perde a idoneidade moral. Então, deixa anotado isso daí, tá? E se cair lá na sua prova, quem define se o crime é infamante ou não? Conselho competente da OAB, quórum de 2/3. Quórum de 2/3. Então, sobre idoneidade moral, em resumo, é isso que a gente precisa saber. Ok, meus queridos que estão aqui ao vivo, pergunto para vocês, alguém tem alguma dúvida ou podemos passar para o próximo slide? Quem tiver dúvida já manda aí e a gente já vai passando. Só escreva um não, hein? Lembra? Ok, fechou. Gente, esse slide aqui, ele é um slide de cautela. Eu costumo falar assim, ó, esse é um slide de cautela. Por quê? Em regra, na sua prova, só pode cair Estatuto da OAB, Código de Ética e Regulamento Geral. Se você for ver lá o seu edital, só fala sobre esses 3 diplomas. Ele não fala que podem ser cobrados provimentos, perfeito? Não fala. Só que a OAB é uma bandida, a FGV, né, gente? Ela é uma bandida. E às vezes, já caiu acho que 2 ou 3 vezes, alguns provimentos. Então eu vou tentar trazer aqui na aula para vocês também alguns provimentos que podem ser cobrados, tá? Envolvendo a parte de ética profissional. E esse é um dos provimentos que eu tenho medo dele ser cobrado. Galera, aonde você vai encontrar isso? Você não vai encontrar no seu Vadmecum, de jeito nenhum. Você vai ter que pôr na internet, provimento 91/2000 da OAB. E aí você vai encontrar. O que esse provimento fala? Olha lá, gente, ele fala sobre o advogado estrangeiro que vem advogar no Brasil. Então, por exemplo, eu sou advogado da Noruega. Nossa, olha que show, gente, morar na Noruega, já pensou? Então, eu sou advogado lá da Noruega e eu quero advogar no Brasil. O que vai acontecer? Aqueles requisitos lá, você não vai precisar cumprir, tá bom? Não precisa cumprir aqueles requisitos, mas a OAB vai te dar aí a possibilidade de você fazer isso aqui, ó. Prestar serviços no Brasil, tá bom? Somente de consultoria do direito estrangeiro correspondente ao país. Então, falei para vocês, eu sou um advogado norueguês. Eu vou prestar consultoria sobre direito norueguês. Eu não posso falar nada de direito brasileiro, de direito americano. É só correspondente ao país. Ao país, estado de origem do profissional. Então, falei que era da Noruega. Então, o norueguês, ele vai receber um número de OAB a título precário, tá bom? Só para fazer essa atividade. Consultoria do direito daquele país. Professor, precisa ler o provimento 91? Gente, não precisa porque eu coloquei no material para vocês. O mais importante que vocês precisam saber é isso.
tá bom? Que a OAB pode conceder a título precário essa numeração para o advogado e qual atividade que ele pode fazer. Então, se caísse, por exemplo, eu acho que ela colocaria, o advogado estrangeiro que obtém aí a título precário um número de OAB, ele pode advogar no Brasil. Não, não é isso, tá bom? Não é isso. Ele recebe essa numeração da OAB a título precário e ele só pode necessariamente fazer consultoria sobre o direito do país dele. Isso nunca caiu, tá bom? Mas está aí para vocês. Caso seja cobrado, vocês já podem acertar na prova e não contem com anulação. Mesmo se validar o diploma? Não. Olha, importante essa questão que o Odair colocou, gente. O Odair perguntou o seguinte, deixa eu só falar para o pessoal, senão não fica gravado aqui, Odair. Professor, mesmo se validar o diploma por instituição aqui no Brasil, só poderá praticar consultoria? Não, aqui são questões distintas. Se eu, por exemplo, sou um advogado estrangeiro, consigo a minha revalidação e cumpro com os requisitos lá do artigo 8º, presto exame de ordem, faço tudo, eu me inscrevo como advogado do Brasil. Então, eu vou ser advogado do Brasil e na Noruega. Agora, aqui no provimento 91, é o advogado norueguês que ele vem para o Brasil e não vai fazer nada, ele não vai revalidar diploma, ele não vai fazer nada. Ele vai querer só essa inscrição a título precário para prestar consultoria sobre o direito norueguês. Entendido? Professor, se ele validar o seu diploma? Sim, sim. Pessoal, mesmo se você formou, presta atenção, importante a questão aqui, ó. Se você formou, deixa eu até voltar no artigo 8º. Se você formou no estrangeiro, você é estrangeiro, formou no estrangeiro, você quer vir para o Brasil e quer atuar como advogado no Brasil, não só no direito do seu país, você tem que cumprir com todos os requisitos que estão aqui do artigo 8º. Ó. Então, você vai ter que fazer o exame da OAB. Perfeito? Agora, esse cara do provimento 91, por que ele não precisa fazer o exame da OAB? Porque ele vai prestar consultoria só do direito do país dele. Perfeito? Entendido, meus queridos? Se tiver tudo ok, podem me falar aí. E vamos para frente. Nossa senhora, galera, isso é muito importante, tá? Nós temos uma alteração dessa matéria. Então, anota o que eu for falar aí. O que eu quero que você escreva no seu caderno, tá? Você vai escrever assim, ó, advogados públicos. Advogados públicos. Advogados públicos. E aí você vai anotar, para ficar mais fácil aqui, ó. Primeiro, a Advocacia Geral da União. Anota assim, gente, ó, advogados públicos. Aí você vai por a Advocacia Geral da União. 2, você vai escrever Procuradoria, ó, Procuradoria da Fazenda. Procuradoria da Fazenda dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e da administração pública indireta e fundacional. Então, qualquer procurador. Procurador da Fazenda, procurador do Estado, procurador do Distrito Federal, procurador do município e procurador de qualquer ente da administração pública indireta ou fundacional. Perfeito? E terceiro, defensor público. Terceiro, defensor público. Então, essa galera aí, gente, é conhecida para a prova da OAB e para que você entenda isso melhor como advogado público. O que significa dizer, gente? Se eu estou falando que ele é advogado, quer dizer que ele tem que cumprir com os requisitos do artigo 8º. Quer dizer que ele tem que ter a inscrição nos quadros da OAB. Se ele não tiver inscrição nos quadros da OAB, ele não pode exercer essa atividade de Advocacia Geral da União, não pode ser procurador, ele não pode ser defensor público. Essa é a regra que está no nosso estatuto. Então, todo mundo que você anotou aí precisa ter inscrição na OAB. Perfeito. Ok. Acontece que o STF deu uma mudada nesse assunto. E aí você precisa escrever isso no seu caderno também, que muita gente esquece de ensinar isso para os
queridos OABs. Você vai escrever assim, gente. Escreve assim, ó. Seu exercício perguntar. Seu exercício perguntar. Aí você vai por entre aspas, assim, ó. Entre aspas. Segundo a jurisprudência, seu exercício perguntar. Segundo a jurisprudência, fecha aspas. Seu exercício perguntar segundo a jurisprudência. O defensor público, seu exercício perguntar segundo a jurisprudência, o defensor público não precisa de inscrição na OAB. Só o defensor público. Então, se o exercício perguntar segundo a jurisprudência, o defensor público não precisa de inscrição na OAB. Não, não e não. Professor, me explique isso melhor. Explico, gente. Vamos lá. Algumas perguntinhas chatas da OAB, elas costumam, ao final, escrever assim, ó. Segundo o estatuto. Responda segundo o estatuto da OAB. Responda segundo o Código de Ética. Responda segundo a lei. Gente, se vier essa expressão, segundo o estatuto, segundo a lei, tá? Você vai falar o quê? Que o defensor público precisa de inscrição na OAB. Perfeito? Combinados? Segundo a lei, segundo o estatuto, você vai responder que o defensor público precisa ter inscrição na OAB. Entretanto, se no final do exercício vier vírgulas, segundo a jurisprudência, o que você vai responder? Só o defensor público, ele não vai precisar ter a inscrição nos quadros da OAB. Então, tem que ficar muito atento se cair a advocacia pública. Por quê? Primeiro, lembrar que essa galera tem que ter inscrição. Agora, com relação ao defensor público, você tem que olhar. O exercício perguntou segundo a lei, ele tem que ter inscrição, tem que pagar anuidade, tem que fazer tudo. O exercício perguntou segundo a jurisprudência, aí a gente vai no STF, não há necessidade. Ok? E lembrar aqui que está no artigo 9º, pessoal, parágrafo único, esse pessoal, tá? Esse pessoal aí, advogado público, eles podem integrar os órgãos da OAB, tá bom? Eles podem fazer parte aí dos órgãos da OAB. Ok? Vamos fazer exercício? O professor já falou demais aqui, agora eu conto com vocês. Eu quero fazer exercício junto com vocês. E eu acho que essa é uma parte primordial da aula para que você consiga ver se você está entendendo a matéria. Ok? Então vamos começar aqui com o exercício do advogado genário. Oh, não, gente, do advogado genário eu tenho que deixar para frente. Eu errei aqui o slide. Deixa o do advogado genário para frente. Deixa eu ver se o outro dá para fazer aqui. Deixa eu diminuir. Vamos lá, gente. Pergunta do Lúcio. Olha só. O Lúcio pretende, né? Deixa eu só tirar um negócio aqui. O Lúcio pretende se inscrever como advogado junto à OAB. Ocorre que ele passou por determinada situação conflituosa que foi intensamente divulgada na mídia, tendo sido divulgado em certos jornais que Lúcio não teria idoneidade moral para o exercício das atividades de advogado. Então, está sendo discutido se o Lúcio tem ou não idoneidade moral. Considerando que Lúcio preenche indubitavelmente os requisitos, assinale a afirmativa correta. Olha o que eu falei, gente, de acordo com o Estatuto da OAB. Então, de acordo com o que o Estatuto fala sobre essa matéria. Vamos lá, pessoal, vamos fazer em conjunto isso daqui. Presta atenção aí. Letra A. A idoneidade moral apenas poderá ser suscitada junto à OAB por advogado inscrito. E aí, pessoal, só advogado que pode suscitar que a pessoa não tem idoneidade moral? Você não lembra da brincadeira que eu fiz para vocês, das inimigas? Gente, então não é só por advogado inscrito, é qualquer pessoa, tá? Então, se você tem muito raiva da sua inimiga lá, às vezes você não passou na OAB, ela passou, você suscita lá na OAB, tá bom? Exato, gente. Então não é por qualquer advogado.
Olha só, a idoneidade moral poderá ser suscitada junto à OAB por qualquer pessoa e deve ser declarada por meio de decisão de no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente, em procedimento que observe o processo disciplinar. Galera, por enquanto, essa parece a melhor alternativa. Galera, olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não sofram de ejaculação precoce na prova da OAB. Tá linda essa B, mas vamos analisar as outras alternativas, tá? Então não sai colocando um xizinho na B e vai, porque às vezes você leu ali de forma desatenta. Então calma, não sofra de ejaculação precoce fazendo questão da OAB. Você tem que ler todo o enunciado e ler todas as respostas, para aí sim a gente colocar o xizinho. Tudo bem? Letra C. A idoneidade moral apenas poderá ser suscitada junto à OAB por advogado inscrito. De novo, gente, não é por advogado inscrito, é por qualquer pessoa, Lê, a inidoneidade, olha a palavra que a gente viu aqui, a inidoneidade moral poderá ser suscitada junto à OAB por qualquer pessoa, fechou? E deve ser declarada por meio de decisão por maioria simples. Galera, falei para vocês, tá? Não é maioria simples, é 2/3. Do Tribunal de Ética. Gente, não é do Tribunal de Ética, é do Conselho competente, tá bom? É do Conselho competente, não é Tribunal de Ética que decide a respeito da idoneidade moral. Então, agora sim, depois de ler todas as alternativas, a letra correta é a letra B. Depois a gente volta para fazer o outro exercício que eu preciso explicar algumas matérias ainda, tá bom? Eu não vou esquecer desse exercício, não. Bola para frente. Pessoal, olha esse exercício aí. Presta atenção. Olha o que aconteceu. Patrícia foi aprovada em concurso público e tomou posse como procuradora do município em que reside. Como não pretendia exercer a advocacia privada, mas apenas atuar como procuradora do município, pediu cancelamento da sua inscrição na OAB. A hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A, pessoal. Vamos lá. Patrícia não agiu corretamente, pois os advogados públicos estão obrigados à inscrição para o exercício das atividades. E aí, gente? Vamos deixar para depois? Vamos. B. Patrícia não agiu corretamente, pois deveria ter requerido apenas o licenciamento do exercício da advocacia e não o cancelamento. Já vamos explicar isso daqui. Então, pera lá, nós temos duas falando que a Patrícia errou, tá bom? Vamos para C e para D. Letra C. Patrícia poderia ter pedido licenciamento, tá? Mas nada impede de pedir o cancelamento caso não deseje mais exercer a advocacia privada. E letra D, agiu corretamente, pois os advogados públicos não podem exercer a advocacia privada, estão obrigados a requerer o cancelamento. Essa questão é muito simples, gente. Como que nós vamos responder ela? Lembrando o que eu falei. O advogado público, ele necessariamente tem que ter inscrição, gente. O advogado público necessariamente tem que ter inscrição na OAB. Então, a Patrícia não pode fazer nada, tá? Os advogados públicos estão obrigados à inscrição na OAB. A letra correta é a letra A. Ela não pode licenciar e ela não pode cancelar. A partir do momento que ela faz isso, tá? Opa, vou deixar de novo aqui. A partir do momento que ela licencia ou que ela cancela,
ela não vai poder mais advogar para o município, tudo bem? Porque se ela fez isso, ela não vai ser, ela deixa de ser advogada. Então a letra correta é a letra A. A Paula perguntou, professor, ela apenas seria proibida de advogar contra o ente que o remunera, certo? Isso, perfeito. Isso mesmo, Paula. Show de bola, impedimento. A gente vai ver isso lá na frente. Então a letra correta aí, gente, é a letra A, tá bom? Letra A, matamos a questão da Patrícia. Mais um exercício, e aí eu costumo falar assim, gente, olha só como que essa OAB é malvada, tá? Olha só como essa OAB é malvada. A gente estuda, fala sobre inscrição, fala tudo, e aí vem essa seguinte questão. Não sei se vocês já se depararam com ela. Maria é formada em uma renomada faculdade de Direito. É transexual. Após a aprovação de ordem e do cumprimento dos demais requisitos, Maria receberá a carteira de identidade de advogado relativa à inscrição originária, sob a hipótese apresentada de acordo com o disposto na lei, olha lá, e no regulamento geral. Então, quer dizer, de novo, a nossa resposta não vai estar no estatuto e sim no regulamento geral. Assinale a afirmativa correta. Em resumo, pessoal, essa questão aí, ela vai perguntar se pode colocar o nome social da Maria, tá bom? Em resumo, é isso. Por que eu coloquei ela aqui agora? Porque isso pode, mais uma vez, ser cobrado na sua prova. E onde você vai encontrar isso? Olha aí na sua apostila. Artigo 33, que fala sobre a carteira do advogado, parágrafo único. O nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida e será inserido na identificação do advogado mediante requerimento. Então, gente, olha só, o que precisa para colocar o nome social? Mediante requerimento. E precisa ser, né, cadê? O nome que ela se identifica, que é a pessoa. Então, a letra correta, nesse caso aí, da Maria, tá bom? É a letra A. É admitida a inclusão do nome social de Maria, em seguida ao nome registral, havendo exigência normativa de que esse seja o nome pelo qual se identifica e é socialmente reconhecido. Veja como a expressão é idêntica à que está lá no Estatuto da OAB. Mediante mero requerimento formulado pelo advogado. Ok? Por que eu pus esse exercício aqui para vocês, gente? Para você ver que não cai só estatuto, não cai só código de ética, cai regulamento geral. E você precisa estudar regulamento geral. Tudo bem? Então, a letra correta é a letra A. Letra A de amor. Amo todos vocês que estão presentes na nossa aula de hoje. Fechou. É obrigatório o nome ser registral? Então, a questão aqui tá? Porque assim, se não tiver a questão do nome registral, Paulinha, a OAB não vai aceitar, entendeu? Então, ela vai ter que trocar de nome. Eu acho, se eu pudesse opinar aqui, tá, pessoal, que sobre esse tema, isso não voltaria a cair. Por quê? Já caiu uma vez, fica meio manjado de cair na OAB. Mas por ser um tema que hoje, tá, ele está suscitando muitas dúvidas, pode ser que ele volte a cair. Explica essa parte registral. Ela vai ter que alterar o nome em cartório, tá, Edenube? Então, lá, o nome social é a designação pela qual se identifica socialmente reconhecido e está inserido na identificação do advogado mediante requerimento. Então, o que acontece? Ela vai trocar o nome dela em cartório, e aí a gente sabe, não precisa de ação judicial, tudo isso, essa aí é uma parte mais civil, e aí com a alteração do nome em cartório, ela pode colocar o nome na carteira da OAB. O mais importante, lembrar que feito mediante requerimento. Então, não precisa entrar com a ação para colocar o nome social na carteira da OAB, nada disso. Beleza? Bom, isso aqui cai muito, gente. Então, se você estava dormindo até agora, dá um tapa na sua cara, acorda, porque isso cai muito.
tá? Tipos de inscrição do advogado. Deixa eu até aumentar a minha cara aqui. Tipos de inscrição do advogado. Meus queridos, existem basicamente 3 tipos de inscrição, tá? Dentro da OAB. Ou tem gente que define como 2. Primeiro, a mais importante, inscrição principal. Galera, eu quero que você anote aí no seu caderno a regra que a gente vai seguir é a regra do cachorrinho, tá bom? O do latido do cachorrinho. Então, você vai anotar assim, ó, ao e ao. Olha lá, inscrição principal é feita na seccional do domicílio profissional. Entendeu? A regra do cachorrinho, do latido do cachorrinho. Inscrição principal é feita na seccional do domicílio profissional. Professor, como assim? Não estou entendendo. Gente, vamos colocar aqui. A minha cidade, aqui em Franca, Franca é São Paulo. Só que se eu andar 20 minutos de carro, eu vou para Minas Gerais. Certo? Imagina que eu queira morar aqui em Franca. Presta atenção na minha pergunta, gente. Eu quero morar aqui em Franca, tá? Quero continuar morando em Franca, São Paulo. Mas eu vou exercer a atividade da advocacia lá em Ibiraci, que é Minas Gerais. Então, meu escritório vai ser em Ibiraci e eu vou morar em Franca. Pessoal, onde eu vou fazer a minha inscrição principal? Respondam aí para mim no chat. Vai, vamos ver se estão acordados. 10 horas da manhã do sábado, tem que estar acordado mesmo que você foi para balada ontem, né, gente? E aí, aonde eu vou fazer a minha inscrição principal? Vou fazer na seccional de São Paulo ou vou fazer na seccional de Minas Gerais? Repete a pergunta, professor. Ó, a pergunta é, eu vou morar em Franca, mas eu vou exercer a advocacia em Ibiraci, que é Minas Gerais. E o pessoal já matou a pau aqui, ó. Gente, a minha inscrição principal será feita em Minas Gerais. Então, eu preciso colocar isso na sua cabeça. Lembra a regra do cachorrinho. Inscrição principal é feita na seccional do domicílio profissional. Tá bom? A inscrição vai ser feita em Ibiraci. Show de bola. Nós temos aí o parágrafo primeiro que fala, ó, se você não souber onde é o domicílio profissional, então se o exercício não mencionar nada sobre domicílio profissional, o domicílio profissional é o mesmo da pessoa física. Ok? Agora, imagina que eu esteja lá advogando em Minas Gerais, só que eu vi que não está dando dinheiro a advocacia em Minas Gerais, e eu quero transferir a minha inscrição para São Paulo. Eu vou requerer a minha transferência, tá? Então, lá, ó, inscrição por transferência. Se houver efetiva mudança do domicílio profissional, eu sou obrigado a requerer a minha transferência, tá bom? Então, se eu mudar, se o exercício mencionar que mudou o domicílio profissional, aí você vai pedir a transferência. O que eu preciso destacar para vocês? Muito importante. Gente, aqui em Minas Gerais, eu tinha, por exemplo, o número 226.142. Quando eu transfiro para São Paulo, não vai ser mantido o mesmo número. Por quê? A numeração de São Paulo é muito mais elevada do que a de Minas Gerais. Então, quando eu venho aqui para São Paulo, eu tenho um novo número de OAB. Tá bom? Então, inscrição principal e inscrição por transferência. Professor, nesse caso de transferência, a minha inscrição em Minas Gerais é cancelada? Sim, aqui você não vai ter mais a inscrição. Perfeito? Perfeito raciocínio, Paulo. Você só vai ter a inscrição de São Paulo. Lembrando que, olha para mim, gente, presta atenção que esse tema é importante. Quando você tem uma inscrição principal, você pode advogar em todo o país. Então, mesmo que a sua inscrição é em São Paulo, mesmo que é em Minas Gerais, você leva a sua carteirinha, você pode advogar no Brasil inteiro, tá bom?
Então, uma inscrição principal te permite advogar no Brasil inteiro. Agora sim, a gente pode ir lá e fazer aquela questão que ficou faltando. Então, volta aí no seu material e vamos fazer a questão do Genário, depois eu responder a pergunta do Odair. E se você for para São Paulo e depois retornar para Minas, terá o número novo? Sim. Gente, todas as vezes que você vai fazer a transferência, transfere, você vai pegando o número novo de OAB, tá? Não existe hipótese em que você garante o número antigo. Calma, Hércules, que nós já vamos falar de inscrição suplementar. Espera um pouquinho. Vamos fazer então a questão do Genário, pessoal. Pega o seu material, volta aí algumas casas e olha só, sobre inscrição principal e inscrição por transferência. O advogado Genário exerce suas atividades em sociedade sediada na capital paulista. Todas as demandas patrocinadas por Genário tramitam perante juízos com competência em São Paulo. Todavia, recentemente, a esposa de Genário obteve trabalho no Rio de Janeiro. Após buscarem a melhor solução, o casal resolveu que fixaria sua residência com ânimo definitivo na capital fluminense, cabendo a Genário continuar exercendo as mesmas funções no escritório de São Paulo. Nos dias em que não tem atividade profissional, valendo-se da ponte aérea, retorna ao domicílio do casal no Rio de Janeiro. Pessoal, considerando o caso narrado na OAB, pergunto para vocês, gente, precisa do Genário requerer a transferência de inscrição? E aí, gente, o Genário tem que requerer a transferência de inscrição dele? Não precisa. E por que não precisa, gente? Porque ele não alterou o domicílio profissional. Se ele não alterou o domicílio profissional, ele não precisa nem fazer a transferência e, nesse caso também, nós já vamos ver esse tema, não há necessidade de inscrição suplementar, tá bom? Então, não precisa fazer nada. Letra D. O Estatuto da Advocacia não impõe que Genário requeira a transferência de sua inscrição ou requeira a inscrição suplementar. Então, a letra correta é a letra D, a alternativa D. Show de bola? Vamos continuar agora para falar de inscrição suplementar. O que eu quero que fique claro? Opa, volta aqui, gente. O que eu quero que fique claro na sua cabeça, gente? Inscrição suplementar, olha o que está escrito aqui no seu slide. Ela pode ser feita em qualquer seccional. Então, por exemplo, imagine que eu sou um advogado que atua aqui em São Paulo. Só que eu quero ter inscrição suplementar em Minas Gerais, olha, o PORP que é principal, tá? Eu quero ter inscrição suplementar em Minas Gerais, eu quero ter lá no Rio de Janeiro, e como eu gosto de viajar para Gramado, eu quero ter lá no Rio Grande do Sul. Beleza. Gente, eu posso fazer isso? Pode, perfeitamente. Você pode ter essas 3 inscrições suplementares. Você pode ter inscrição suplementar em todas as seccionais. Acontece que cada inscrição suplementar que você tem que pagar anuidade para aquela seccional. Então, você vai ter que ser, olha lá, ó, ricão, para poder bancar aí todas as inscrições suplementares que você quer abrir. Mas põe na sua cabeça, em regra, ela pode ser feita. Agora, o que vai cair na sua prova? As 2 situações em que o advogado deve realizar a inscrição suplementar, em que o advogado é obrigado a realizar a inscrição suplementar. É isso que vai cair na sua prova, tá? Então, olha lá, deve realizar. Primeiro, gente, calma, não guarda número ainda, guarda a expressão. Exercer habitualmente a profissão também em outro estado. Por quê? Se eu passar a exercer só em outro estado, aí eu faço a transferência, não faço a suplementar. Sabe por quê, gente? O aluno, ele costuma decorar as coisas. Aí ele decora lá, mais de 5, mais de 5, mais de 5. Aí vem o exercício e fala assim, ó, Renato advogava em São Paulo. Renato passou a exercer habitualmente a profissão também em Minas Gerais.
Aí pergunta, Renato, precisa fazer inscrição suplementar em Minas Gerais? Aí o aluno fica, meu Deus do céu, é mais de 5, é menos de 5, não falou o número de processo e agora? Aí ele vai lá e erra. Então eu não quero que você decore somente o mais de 5 intervenções judiciais. Eu quero que você decore, tá bom? Primeiro, a expressão, exercer habitualmente a profissão. E o parágrafo 2º do artigo 10, ele vai explicar o que é exercer habitualmente a profissão. E aí você vai lembrar do número 6, tá bom? Intervenções judiciais que excedam 5 causas por ano. Então você vai guardar o número 6, gente. Porque se cair 5 na sua prova, não precisa fazer inscrição suplementar. Eu só sou obrigado a fazer inscrição suplementar quando o número atingir 6. 6 o quê, meus queridos? Intervenção judicial. Então, anota aí uma coisa que os alunos erram muito. Anota assim, ó, asterisco. Não importa o número de clientes. Não importa o número de clientes. O que vai valer são intervenções judiciais, tá bom? Então, 6 ou mais intervenções judiciais por ano. Como assim, professor? Não importa o número de clientes? Simples, gente. Imagina só, de novo eu vou voltar com esse caso. Renato tem inscrição principal em São Paulo. E o Renato tem 50 clientes em Minas Gerais. Pessoal, pelo fato de eu ter 50 clientes em Minas Gerais, eu preciso fazer inscrição suplementar? Por esse fato, não. Tá bom? Não importa o número de clientes, e sim você vai olhar no texto a respeito da intervenção judicial. Isso eu acredito que possa cair no próximo exame da OAB, tá? Eu acho que isso vem como questão. Isso aí se põe asterisco, isso pode cair. E se cair, você tem que acertar, porque vai ser uma questão relativamente simples. E faço questão de perguntar. Alguma dúvida, pessoal? Não? Perfeito. Sócio de filial. Então, ó, nós já estudamos sobre o exercer atualmente. Agora nós vamos para outra hipótese que os alunos também costumam esquecer. Sócio de filial. Gente, imagina que eu tenho a sociedade. Renato, Paulo e Vitória. RPV Advogados Associados. A sociedade está localizada em São Paulo. Eu quero abrir uma filial dela lá no Rio de Janeiro. Opa, aqui, Rio de Janeiro. Eu quero abrir lá no Rio de Janeiro. Todos os sócios, o Renato, o Paulo e a Vitória, têm que fazer inscrição suplementar no Rio de Janeiro. E o que eu quero que você coloca um asterisco aí, galera, para você não errar na sua prova. Você vai escrever assim no seu caderno. Não importa o número de causas. Não importa o número de causas. O fato de você ser sócio daquela filial necessariamente já te condiciona a fazer a inscrição suplementar. Perfeito? Então não importa o número, tá bom? Importa você ser sócio. E aí, por fim, está escrito aqui, ó, sócio sim, empregado não. Então, se falar que é advogado empregado, não há necessidade de fazer a inscrição suplementar. Põe um destaque nisso, faz um post-it para você lembrar, tá? Porque é um tema que eu aposto que deve vir no próximo exame da OAB. Faz tempo que não cai. Show de bola, perfeito. Então, vimos os tipos de inscrição do advogado que cai na sua prova. Agora, nós vamos falar sobre esse serzinho aqui que eu considero pacas. Quem que é o serzinho, gente? O estagiário, tá? O que eu preciso falar para você? Professor, eu faço estágio aqui na minha cidade, só que eu não tenho carteira da OAB. Eu estou fazendo alguma coisa errada, galera? Não, tá? Você pode ser estagiário sem ter a carteira da OAB. Entretanto, se você quiser ter um poder maior, e nós já vamos ver quais são esses poderes, tá bom?
você vai se inscrever nos quadros da OAB e você vai ter uma carteirinha da OAB de estagiário. Inclusive, gente, você vai lá prestar compromisso. Ó. Agora é tudo online, né? Se bem que não, aqui na minha cidade já voltou, está sendo presencial. Mas você vai requerer a sua inscrição. O que pode cair na sua prova? Quais os requisitos para inscrição do estagiário? O que você vai escrever para resumir matéria no seu caderno? Os requisitos são o mesmo do advogado. Os requisitos são os mesmos do advogado. Com exceção ao diploma e a aprovação da OAB. O resto é a mesma coisa. Então, meu querido, minha querida, você que é estagiário, cuidado com o que você faz. Porque se você perder a sua idoneidade moral, nem como estagiário você vai poder se inscrever nos quadros da OAB. O estagiário também precisa ter idoneidade moral. Então, essa vai ser a regra, tá bom? Estagiário, que ele tem que ter? Tudo igual ao advogado, com exceção ao diploma e terminar e comprovar o exame da OAB. Simples assim. Agora vamos falar então sobre essa questão do estagiário. Fácil, fácil, fácil. Primeira coisa, gente, que eu costumo destacar para os alunos. O estagiário, pensando em uma linha do tempo, tem que acontecer o seguinte. Primeiro, o estagiário começa o estágio sem carteirinha. Então, ele começa um estágio. Estágio aonde, gente? Ou escritório de advocacia, ou lá na faculdade, ou na defensoria pública. Esses aqui são os estágios que dão direito à carteirinha. Então, primeiro ele começa o estágio. Depois que ele começou o estágio, aí ele vai solicitar a sua carteirinha. Então, primeiro você pega o estágio. Depois você solicita a carteirinha. Não pode ser inverso, tá? Se você não estiver fazendo estágio, a OAB não vai te dar carteirinha. É requisito para inscrição já estar ou já ser admitido em estágio profissional. Ok? Cuidado com isso. E, ó, gente, de novo, ó o regulamento geral aparecendo na parada. Tem que ler. Perfeito. Segunda questão, gente. O estagiário, para você requerer a sua carteira da OAB, você ou tem que estar nos 2 últimos anos da faculdade ou ser bacharel. Então, ou bacharel ou estar cursando os últimos 2 anos da faculdade. Questão importante, a duração, toma cuidado com isso, do estágio, tá? O estágio tem duração de 2 anos, está lá no parágrafo 1º do artigo 9º. Entretanto, se você for ler o artigo 35 da OAB, do Regulamento Geral, você vai ver que a carteira do estagiário, ela tem validade de, no máximo, 3 anos improrrogáveis. Então, quer dizer, dá para você ficar em um estágio por 2 anos e depois continuar com mais 1 ano. Nossa, professor, mas por que o prazo é improrrogável? Gente, porque senão teria aí o pessoal que não consegue passar no exame da OAB, que fica só fazendo a inscrição como estagiário. Aí a OAB não deixou. Então, toma cuidado para não confundir. Uma coisa é o prazo de duração do estágio, está lá no parágrafo 1º. Outro prazo é o da validade da carteira de estagiário. E o que eu tenho mais medo que seja cobrado na sua prova é isso daqui. Onde que o estagiário faz a sua inscrição? Pessoal, não é no domicílio profissional. Toma muito, muito, muito cuidado com isso daqui. O estagiário faz a sua inscrição onde está localizado o curso jurídico. Ok? Vamos fazer um resumo mais fácil aqui. Então, de novo, imagina que o estagiário João, vou pegar o João aqui. O estagiário João, ele mora em Minas Gerais, Ibiraci. Então, lá, Ibiraci. E ele faz estágio em Minas Gerais. Então, o João mora e faz estágio em Minas Gerais. Mas o João faz faculdade em São Paulo.
na verdade em Franca, lá na FDF. Pessoal, qual seccional o João tem que requerer a sua inscrição como estagiário? Na seccional de Franca. Professor, mas ele está trabalhando em Minas Gerais, ele mora em Minas Gerais. Galera, não tem problema. O estagiário vai fazer a sua inscrição onde se localiza o curso jurídico. Não confunda com o advogado. Não pode errar esses pegas de prova. Perfeito. Show de bola. A Paulinha colocou, peraí, deixa eu ver. Professor, os bacharéis, após 3 anos, permanecem sendo estagiários, mas apenas sem a inscrição e sem poderes. Bem dizer, seria isso, tá, Paulinha? Só que assim, a gente tem que observar também, aqui partindo para um lado mais prático, Paulo, que o tempo, o contrato de estágio, e sem dinheiro. O contrato de estágio, o correto é que haja uma filiação com a faculdade. E normalmente o bacharel ele não tem essa vinculação com a faculdade. Então isso é discutido na prática, se é possível um estagiário que já formou, isso é prática, tá, gente? Não vai cair na sua OAB, não. Mas se é possível um estagiário que já formou e ainda não tirou a carteira da OAB, e sem a carteirinha de estagiário, eu digo, tá? Por quê? O contrato de estágio lá no direito do trabalho, ele é tripartite, ele tem 3 partes. Uma é a instituição de ensino e a outra é o estagiário e a outra é o tomador, o local que ele vai estagiar. Então, tem doutrinador que defende que não pode ter o estagiário bacharel em direito sem a carteira da OAB. Por quê? Porque eu não tenho a instituição de ensino. Enfim, na prática, a gente tem esse problema. Entendeu mais ou menos o meu raciocínio, Paulo? Fechou. O Odan falou, agora que será liberado o curso de Direito 100%, se a pessoa fizer online e não tiver o polo da faculdade. Olha, gente, olha que pergunta interessante do Odair. Seguinte, ele perguntou, professor, e no caso da faculdade online? Liberou, né? Acho que é o CERS que conseguiu, não foi, gente? Tem um professor do mestrado que ele faz análise de curso de direito. Ele já recebeu 5 propostas de curso 100% online. E aí o Odair perguntou, professor, o curso dele é online. E aí? Ele não se localiza em lugar nenhum. Gente, não dá. Eu também não sei se eu concordo com a faculdade 100% online, mas enfim, não cabe a gente discutir aqui, deixa o MEC e a OAB brigar, né? Mas vamos lá. E nessa situação? Galera, eu acho que isso não vai cair na sua prova, mas provavelmente a OAB vai soltar aí um provimento para regulamentar essa situação, porque nós ainda não sabemos essa resposta. Perfeito, daí eu também não sei responder para vocês como que ficaria essa situação. Mas vai a regra. A regra é onde se localiza o curso jurídico. E última coisa para a gente fechar o estudo do estagiário. Quais são esses poderes que o estagiário tem que são diferentes de quem é estagiário e não tem a carteirinha? Galera, eu costumo explicar para os meus alunos o seguinte, Eu costumo explicar o seguinte, a nossa cabeça, o nosso HD, ele tem um espaço que a gente pode guardar. Então, ao invés de você guardar todas essas frases aqui, eu quero que você guarde esses atos isolados, somente expressões, ou às vezes até palavra. Então, por exemplo, primeiro ato isolado que o estagiário pode fazer. Gente, ato isolado significa que ele pode fazer sozinho, só ele. Ele chega lá com a carteirinha e faz isso e a pessoa tem que cumprir. Então, primeiro ato isolado do estagiário. Óbvio, né, pessoal? Carga. Então, assinar carga, retirar processo. Isso o estagiário pode fazer sozinho. Carga. Segundo ato que você vai anotar aí, ó, certidões de peça. Certidões de peça. Terceiro ato, gente, petição de juntada. Ó, veja como nós estamos diminuindo a informação para caber mais no nosso HD. Então, carga, certidão de peça, petição de juntada
E, por último, atos extrajudiciais. Só que nesses atos extrajudiciais tem que tomar cuidado, porque ele precisa de autorização. Autorização de quem? Do cliente ou de subestabelecimento do advogado que recebeu a procuração. Então, esses são os 4 atos privativos, isolados do estagiário. Gente, isso daqui o estagiário pode fazer sozinho. Só que eu quero que você ponha um asterisco aí. Você vai pôr assim, ó. Por mais que o estagiário esteja sozinho, ele estará sob a responsabilidade de um advogado. Por mais que o estagiário esteja sozinho, ele estará sob a responsabilidade de um advogado. E por último, o estagiário pode fazer tudo o que o advogado pode. Então, ó, qualquer ato do advogado, desde que ele esteja em conjunto com um advogado. Então, sozinho, só os 4 que nós decoramos. Agora, ele pode fazer tudo que o advogado faz, desde que esteja em conjunto com um advogado. Perfect, show de bola. Vamos para o exercício do Diego, gente. Olha lá. Exercício bem legal esse aqui, hein? Vou até minimizar a minha cara feia aqui. Diogo, falei errado. Diogo é estudante de Direito com elevado desempenho acadêmico. Ao ingressar nos últimos anos do curso, ele é convidado por um ex-professor para estagiar em seu escritório. Inscrito nos quadros de estagiário da OAB e demonstrando alta capacidade, Diogo ganha a confiança dos sócios do escritório e passa a, isoladamente, ou seja, sozinho, e sob a responsabilidade de um advogado. Ótimo. Primeiro, o que ele faz? Retirar e devolver os autos em cartório, assinando a respectiva carga. Ok. Visar atos constitutivos de sociedades para que sejam admitidos a registro. Gente, volta lá no slide se você ficou com dúvida. Ele pode fazer isso aqui sozinho? Não pode. Obter junto a escrivães e chefes de secretaria, certidões de peça ou autos de processo em curso ou findos. Então, certidão de peça. Assinar petição de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativos e subscrever embargo de declaração opostos em face de decisão judicial. Isso ele não pode fazer. E aí vai perguntar, considerando as diversas atividades desempenhadas por Diogo, isoladamente sob a responsabilidade do advogado, de acordo com o Estatuto e Regulamento, ele pode, a. Retirar e devolver atos em cartório assinando a respectiva carga? Sim. Bem como visar atos constitutivos. Esse aqui você não pode, meu amigo. Esse aqui o estagiário não vai poder fazer. Então, a, esquece. B, obter junto a escrivães e chefes de secretaria certidão de peça ou de autos em processos em curso ou findos, bem como assinar petição. Opa, aqui põe um ok, né? Ok. Bem como assinar petições de juntada de documentos ou processos judiciais ou administrativos. Uai, fechou. Essa aqui nos parece que, por enquanto, é a melhor alternativa. Letra C, obter junto a escrivães e chefes de secretaria certidões de peça ou de autos e findos, mas não de processos em curso. Gente, eu não falei isso aqui para vocês. Eu não pedi para você anotar nada de diferente, então esquece, essa tá errada. Subscrever embargo de declaração, ó, errado também. Então, esquece a C. Letra D, assinar petição de juntada a processos judiciais, mas não administrativos. Não, eu não falei isso para vocês. Tá? Então, letra D, também errado. Consequência, a alternativa correta é a letra B de bola. E aí a gente encerra o estudo a respeito da figura do estagiário. Quem tiver dúvida, manda aí no chat, senão nós já vamos para a próxima matéria, que é muito facinha, tá? A gente já está encaminhando aí para o final da aula, já estamos chegando próximo das 10h30.
Vamos falar sobre licença e cancelamento. Meus queridos, eu quero que vocês, antes de começar a estudar isso aqui, façam alguns desenhos. Em cima aqui da licença, show, Paulinha, é isso aí. Gente, o intuito aqui nosso é de ajudar o máximo de pessoas possíveis. Nós estamos em 100 pessoas lá no grupo. Essa aula vai ficar disponibilizada. Então, você pode assistir quantas vezes quiser. Vai estar lá no meu canal do YouTube e vocês vão revisando. Revisando, põe lá no 2x, gente. Assiste a aula mais rápido, mas não fiquem sem estudar. Esse é o importante. Galera, e se você tiver Instagram, não esquece, ó, tira print, marca o professor lá, mostra que você está gostando da aula, porque mais pessoas vão ficar interessadas e a gente entra lá, todo mundo, para ser aprovado, um grupo super top. Licença, voltando. Licença, calma que nós vamos ter aula ainda, gente, não vai embora não. Licença, eu quero que você faça o seguinte desenho. Você vai fazer isso aqui, ó. Aí uma barra e vai. Então, o advogado, aqui, ó, vou pôr o meu número de inscrição, tá, gente? 361-289. Então, eu estou advogando, tiro licença e depois volto a advogar. 289. Duas coisas que você precisa anotar da licença antes de você anotar quais as causas que geram a licença. Primeira coisa que você vai anotar aqui, ó. Ixi, aqui acabou meu papel, mas vamos lá. Primeira coisa, gente, durante o período de licença, vamos anotar 3 coisas, tá? 3 coisas. Número 1, durante o período de licença, durante o período de licença, o advogado não deixa de ser advogado. Durante o período de licença, o advogado não deixa de ser advogado. Vírgula, mas ele não pode praticar. Mas ele não pode praticar nenhum ato privativo de advogado. Nenhum ato privativo de advogado. Então, é isso aí. Essa é a nossa regra. Ele é advogado, mas ele não pode praticar ato de advogado durante a licença. Segunda coisa que você vai anotar aí. Segunda, durante o período de licença, o advogado não precisa pagar anuidade. Aí uma vez o aluno perguntou, professor, mas e se ele ficou licenciado 4 meses? Gente, ele não vai pagar anuidade de 4 meses. Os outros meses ele tem que pagar. Então ele vai pagar anuidade proporcional, tá bom? Número 2. E número 3, durante o período de licença, o advogado não precisa votar. Durante o período de licença, o advogado não precisa votar. Isso é o mais importante, que vai gerar mais dúvidas sobre a licença. O resto, galera, as causas de licença é só ler o artigo 12, ó. Primeiro, se você requerer por motivo justificado. Segundo, se você passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível. Aqui eu já quero que você coloque exemplo, tá? Exemplo. Você vai escrever chefe do executivo. Chefe do executivo. Então, prefeito, governador, presidente, você vai anotar aí. Inciso 3, sofrer doença mental considerada curável. E a Daniela colocou, exemplo, depressão. Perfeito, gente. Se o exercício falar que a doença mental é curável, acabou, tá bom? É causa de licença, não é causa de cancelamento. Então, licença simples assim. Agora vamos para o cancelamento. Diminuir a minha carinha aqui. Gente, o cancelamento, você vai fazer o seguinte desenho. Ó, você vai fazer assim, ó. Então, o cara vinha como advogado, OAB 361-289, tá?
E aí ele cancela a OAB. É esse desenho que você vai fazer. E no caderno você vai anotar assim, ó. O advogado que cancela a OAB, o advogado que cancela a OAB deixa de ser advogado. O advogado que cancela a OAB deixa de ser advogado. Pessoal, eu cancelei a minha OAB. Eu posso fazer nova inscrição no futuro? O que vocês acham? Eu cancelei minha OAB, eu posso fazer nova inscrição no futuro? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, perfeito. Vou ter que prestar o exame da OAB, gente? Vou ter que prestar o exame da OAB? Não, né? Não caiam nesse pega. Já falei para vocês, nunca mais vai prestar o exame da OAB. Outra pergunta que pode cair na sua prova. O meu número vai voltar a ser o de antigamente? Não, gente, de jeito nenhum, tá? Eu vou ter um novo número, uma nova inscrição, novo número. E sobre as hipóteses de cancelamento? Rapidinho. Primeiro inciso, se eu requerer, ninguém é obrigado a ficar afiliado à OAB. Inciso 2, se eu for excluído, tá, dos quadros da OAB. Inciso 3, se eu falecer. Inciso 4, se eu passar a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível. E aí o exemplo que vocês vão colocar aqui é juiz, tá bom? Então, eu passei no concurso para magistratura, eu passo a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. Inciso 5, perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. Fechou? Cancelamento simples assim, artigo 11 da CLT. Vamos ver se vocês entenderam. Olha esse exercício. Gente, tem exercício difícil na OAB. Tem exercício realmente. Em ética tem muito exercício difícil. Mas olha esse próximo exercício. Rapidinho, a Daniela perguntou assim, ó. Professor, no caso de exclusão, ele terá que fazer novo exame ou apenas é reabilitação? Não, apenas é a reabilitação, tá, Paulo? Novo exame, fique tranquila, nunca mais vai precisar fazer. Bora. Olha só. Jailton, deixa eu tirar minha cara feia aqui, após 10 anos de exercício da advocacia, passou a apresentar comportamento incomuns. Após avaliação médica, ele foi diagnosticado com uma doença mental curável, mediante medicação e tratamento bastante demorado. Segundo as hipóteses do Estatuto da Advocacia, o caso de Jailton incide em causa de... E aí, gente, doença mental curável é causa de... professor, impedimento, pelo amor de Deus, gente. Suspensão, cancelamento, causa de licença. Viu? Tem exercício difícil, mas também, olha aí, vai ter exercício fácil. E eu estarei rezando para a sua prova estar recheada de exercícios fáceis. Por quê? Se você treinar bastante, a gente vai naquela máxima, treino difícil, jogo fácil. Então, ó, treina bastante, porque quando você chegar na sua prova, todos os exercícios vão parecer fáceis, igual esse daí. Ok, perfeito, matamos aí a alternativa D do Jailton. E vamos falar do assunto mais importante de hoje, tá? O que gera mais medo para os alunos. Gente, pode ser que eu passe um pouquinho das 11 horas, fechou? Não me abandonem aqui, não. Porque esse assunto aqui ele demanda um estudo mais aprofundado. Incompatibilidade e impedimento. O que eu quero destacar para vocês sobre esse tema? Gente, eu estou falando aqui sobre algumas hipóteses. Até tomar uma água aqui. Sobre algumas hipóteses em que o advogado ou não pode exercer aquela atividade ou ele não pode ser advogado. Então, o que eu quero que você tenha como regra? Presta atenção aqui no professor. Larga o papel, larga a caneta e só olha para mim. Presta atenção aqui. Como que você vai decorar essa matéria, gente? Os casos, tá, de incompatibilidade e impedimento. Você primeiro tem que lembrar do futebol. Então, vamos pegar lá o melhor time do Brasil, gente. Qual que é o melhor time do Brasil, tá? É o todo-poderoso Timão, Corinthians, melhor do mundo. Gente, imagina um jogo do Coringão. Tá lá jogando o Corinthians. Imagina que o Corinthians
passa a bola, tá tocando a bola ali, eles passam a bola para o Renato Augusto, que foi contratado agora, e o Renato Augusto faz um gol impedido. Renato Augusto faz um gol impedido. Esse gol do Renato Augusto, ele tem validade? Não. Por que não tem validade? Porque ele estava impedido, ele estava fora das regras. Então, aquele gol não vai valer. Agora, imagina que a partida continue. O Renato Augusto sofre um pênalti, ele bate esse pênalti e faz um gol. O gol de pênalti, gente, vale perfeitamente. Então, no impedimento, eu tenho certas atitudes, eu tenho certos atos que o advogado não pode fazer. Agora, todos os outros, ele pode fazer normalmente. A mesma coisa do futebol. Gente, o Renato Augusto pode ser jogador de futebol? Ele pode jogar aquela partida? Pode. Então, o advogado, ele pode ser advogado normalmente. Ele só não vai poder fazer alguns atos. Estas são as causas de impedimento. Tá bom? Agora, incompatibilidade seria o mesmo que o Corinthians contratasse o Messi. Imagina que aconteceu a mudança da água para o vinho, agora chegou dinheiro lá no Corinthians e o Corinthians contratou o Messi. Só que não deu tempo de inscrever o Messi no Campeonato Brasileiro. Só que o Messi apareceu ali numa partida e fez 3 gols em cima do Palmeiras. Corinthians e Palmeiras, Messi entrou, destruiu o jogo, 3 gols. Galera, algum gol do Messi tem validade? Não. O Messi poderia jogar aquela partida, gente? Não. O Messi poderia ser jogador, ele é considerado jogador do Corinthians? Não. Então, é a mesma coisa com a incompatibilidade. A pessoa não pode exercer nenhum ato privativo de advogado. Quiçá ela pode ser advogado ou advogada. Entendido? Então, lembra do futebol, que você já vai começar a entender essa matéria. Algumas dicas do professor. Gente, incompatibilidade, olha aqui, ó. Incompatibilidade tem o T. O T é de proibição total. Incompatibilidade é de proibição total. Já o impedimento tem M. M de mais ou menos. Então, não é tudo, são só algumas coisas. Beleza? Então, incompatibilidade, proibição total, impedimento, mais ou menos. Mais ou menos. Isso que eu preciso explicar para vocês nesse primeiro ponto. Seguindo, vamos primeiro ver as hipóteses de incompatibilidade para depois ver as hipóteses de impedimento. Olha aí, pessoal. Incompatibilidade. Primeiro caso de incompatibilidade que nós temos. Chefe do Poder Executivo. Então, qualquer chefe do Poder Executivo não pode advogar. Proibição total. E os membros da mesa do Legislativo. Cuidado com isso, gente. Se você quiser já colocar observação, tá? Coloca aí, asterisco, observação. Se não for, anota desse jeito. Se não for, até aumentar minha cara aqui, ó. Se não for membro da mesa do Legislativo, só há impedimento. Põe isso. Se não for membro da mesa do Legislativo, só haverá impedimento. Agora, falou da mesa, opa, começa a valer a incompatibilidade. Então, membro da mesa. Segundo, gente, o segundo eu vou falar, ó, o segundo eu vou falar junto com o inciso quarto, tá? Então, o segundo vai ser junto com o quarto. O que eu quero que você guarde aí na sua cabeça? Quem está no judiciário, gente, quem está no judiciário do cargo mais badeco, que é o estagiário, então quem está no judiciário do cargo mais badeco até o maior cargo, que seria o ministro do STF. Toda essa galera que mexe com o judiciário não pode advogar.
Então, oficial de justiça, escrevente, Ministério Público, procurador do trabalho, não sei o que. Gente, essa galera não pode advogar, tá bom? Então, membro do Ministério Público, quem mexe com cartório, nada disso, pessoal. Essa galera, guarda essa regra, tá? Eles não podem advogar. Essa vai ser a regra. Nós temos algumas exceções, perfeito? Primeira exceção, juiz eleitoral. Então, quem exerce o cargo de juiz eleitoral não incide em hipótese de incompatibilidade. Ele pode ser juiz eleitoral e advogado. Juiz eleitoral. Exceção. E segunda exceção, juiz leigo do juizado especial. Quem é juiz leigo do juizado especial só não pode advogar ali na jurisdição daquele juizado. Os fundamentos estão todos aí para vocês, tem que ler em casa, tá bom? Tem que ler em casa. Inciso 3. Quem exerce direção, cargo de direção, em órgão da administração pública direta ou indireta. Então, galera, guarda essa palavra, direção. Vamos lá. Simples assim. O exercício vai falar: Renato trabalha em um órgão... Vamos ver se vocês conseguem me responder essa, gente. Renato trabalha em um órgão da administração pública indireta de Franca. Simples. Órgão da administração pública indireto, de Franca. Renato pode exercer a atividade da advocacia? Posso. Por quê? Não falou que eu sou diretor daquele órgão. A partir do momento que você vê a palavra diretor, aí tem incompatibilidade. Então, o fato de você trabalhar na administração pública, seja direta ou indireta, não é incompatibilidade, vai ser impedimento. Agora, se falar diretor, aí você tem que puxar uma seta e lembrar, diretor, proibição total. Quem é diretor não pode advogar. Perfeito. Existem aqui duas exceções, gente. Primeira exceção. Olha essa expressão. Se você ler no exercício que a pessoa não tem poder de decisão relevante sobre interesse de terceiro, consequência, não existe incompatibilidade. Então, se a pessoa não tem poder de decisão relevante sobre interesse de terceiro, consequência, não há incompatibilidade. Então, não tem poder de decisão, não tem compatibilidade. Professor, eu não entendi. Pode me dar um exemplo? Posso. Imagina só que o exercício mencione que o Renato é diretor dos copeiros, do INSS, que é um órgão da administração pública indireta. Pessoal, eu tenho poder de decisão relevante sobre interesse de terceiro? Nenhum, gente. Por mais que eu sou diretor lá dentro, só que eu sou diretor dos copeiros. Eu cuido do café. Então, quer dizer, nessa hipótese, eu não tenho poder de decisão. E o exercício vai mencionar, tá, gente, que você não tem poder de decisão. Se não tem poder de decisão, consequentemente, tá, você pode exercer a advocacia. Então, tem poder de decisão, não pode exercer. Não tem poder de decisão, posso ser advogado. Polícia penal. Se falar polícia, Edenúbio, tá sim, tá impedido. Na verdade, é incompatível, viu? Polícia é incompatível. Gente, isso aqui, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, antes de falar do administração acadêmica. Isso aqui gera tanta dúvida, que na prática, normalmente as situações mais complicadas, elas são levadas à consulta para a OAB. E a OAB vai falar, isso aqui é impedimento ou isso aqui é incompatibilidade. Então, as situações que são muito dúbeis, né, que geram muitas dúvidas, a OAB não vai te cobrar. Ela vai cobrar exatamente o que está escrito aqui.
Primeira exceção que nós vimos, então, é quem não tem poder de decisão. Eu só falei uma cagada aqui, gente, ó, esquece isso aqui. Quem não tem poder de decisão relevante pode advogar, tá bom? Então, a pessoa que tem poder de decisão relevante, consequência, ele não pode advogar. Agora, quem não tem poder, pode advogar. Ok? Tudo lá no parágrafo 2º do artigo 28. Segunda exceção, gente, quem exerce a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Simples assim. Anota aí, coordenador do curso de Direito. Coordenador do curso de Direito. Ele pode advogar. Então, o cara é coordenador do curso de Direito da USP, por exemplo, gente. A USP é da administração pública indireta de São Paulo. Ele pode advogar? Pode, porque ele é uma exceção, que ele exerce a administração acadêmica relacionada ao magistério jurídico. Cuidado, porque o curso tem que ser de direito, é magistério jurídico, não pode ser lá o curso de moda, tá bom? Inciso 4, nós já falamos. Gente, isso aqui gera muita dúvida, e aí se você tem dúvida, pode me falar, tá? Principalmente vocês que estão aí assistindo a aula gravada. Inciso 4, a gente já falou, Poder Judiciário. Inciso 5, foi o que a Ednuga perguntou, policial, gente, não se aparecer policial na sua prova, consequência, proibição total. Militar, ó, militar, proibição total. Depois, quem mexe com tributo, gente, ó, arrecadação ou fiscalização de tributo, também temos proibição total. E, por último, gerente de banco, ó, gerência em instituições financeiras. Gerente de banco, ainda que for privado, ele não pode advogar. Deixa eu ver que eu recebi uma pergunta interessante aqui. Deixa eu aumentar a minha cara. A Paula colocou, professor, em relação ao cargo de diretor, se for, por exemplo, de curso de direito, ele não tem impedimento, certo? A não ser que ele seja reitor. Só para melhorar aí, Daniela, ele não tem incompatibilidade, tá bom? Se ele der aula também, ele não tem impedimento. Normalmente vai ser, ele não vai ter nem impedimento nem incompatibilidade, mas o que nós vimos até agora, ele não tem incompatibilidade. Professor, em relação ao cargo de diretor, isso mesmo, perfeito. Perfeito o raciocínio, Paulo. Galera, alguma dúvida sobre incompatibilidade? O que eu já me comprometo com vocês, tá bom? Todo mundo que está lá no grupo, eu vou colocar algumas perguntas, vou mandar um material sobre incompatibilidade, para que vocês possam tentar adivinhar se é causa de incompatibilidade, se é causa de impedimento ou se não é causa de nada. E aí a gente vê, tá? Se vocês vão acertar ou não. Eu vou jogar lá no grupo, não vai ser hoje, amanhã ou segunda eu coloco, tá bom? Mas então eu vou colocar para a gente ver isso na prática, porque esse tema é chato. Incompatibilidade é somente para gerente? Só para gerente, ó. Voltar a questão de deixar claro aqui, pessoal, ó. Volta, olha lá, ó. Gerência em instituições financeiras. Então tem que ser gerente, tá bom? Não pode ser o caixa, é gerente. Impedimento. Pessoal, em impedimento, nós temos duas causas. Primeiro, a do inciso 1. Então, lembre, o que é impedimento? São algumas coisas que o pessoal não pode fazer. Então, quem é servidor da administração pública, ele não pode, deixa eu apagar aqui, ó, servidor da administração pública, ele não pode advogar contra a fazenda pública que remunera, ou a qual ela seja vinculada. Vamos com um exemplo que é mais fácil, pessoal. Imagina só que o Renato trabalha na Prefeitura de Franca. Então, o Renato trabalha na Prefeitura de Franca, que é a administração pública direta. Gente, eu não posso de jeito nenhum entrar com processo, tá? O meu cliente advogar, né, para um cliente que vai entrar com processo contra a Franca, porque é quem remunera. Agora, por exemplo, imagina que eu trabalho no INSS. O INSS é uma autarquia federal da União, tá?
Então, quer dizer, se eu sou servidor do INSS, eu não posso advogar contra o INSS e nem contra a União. Entendido? Então, olha lá, nem contra quem remunere ou a qual a entidade seja vinculada. Exceção, professor do curso de Direito. Professor do curso de Direito pode tanto entrar com ação contra a instituição que o remunera, tá? Também pode contra a qual a instituição esteja vinculada. Perfeito. Beleza aí? Ok, gente. Segunda hipótese de impedimento. Membro do Poder Legislativo. Gente, o que eu quero que vocês guardem? Ó, aqui está escrito um monte de nomes, certo? Vocês vão guardar o mais fácil. Você vai pôr assim, ó. Membro do Poder Legislativo não pode advogar, membro do Poder Legislativo, não pode advogar nem contra e nem a favor, administração pública direta ou indireta. Então, o membro do Legislativo, gente, não importa qual esfera do Legislativo que ele está vinculado, não importa qual esfera. Contra a administração pública direta ou indireta, ele não pode advogar de jeito nenhum, de jeito nenhum. E aqui nós não temos exceção, tá bom? E aqui nós não temos exceção. Então, impedimento. Para a gente encerrar a aula de hoje, se vocês têm dúvida, me falem, tá? Mas para a gente encerrar a aula de hoje, vamos fazer os exercícios de incompatibilidade e impedimento, e aí deixa para a próxima aula a gente falar de atividade da advocacia, tá bom? E a gente encerra às 11 mesmo. Vamos lá para os exercícios, gente. Primeiro exercício. Olha lá, presta atenção. Formaram-se. Eu tô doido, gente. Isso aqui não é incompatibilidade de impedimento, não. Ou não. É sim, tá? Confundi. Formaram-se em uma faculdade de Direito, na mesma turma, Luana, Leonardo e Bruno. Luana, 35 anos, já exercia função de gerência em um banco, quando se graduou. Leonardo é prefeito do município de Pontal. E Bruno é policial militar no mesmo município. Os três pretendem praticar atividades privativas da advocacia. Considerando incompatibilidade e impedimento, assinale a opção correta. Gente, algum deles pode advogar? Gerente de banco, prefeito e PM. Gente, não, nenhum deles pode advogar. Os três graduados exercem funções incompatíveis com a advocacia, sendo determinada a proibição total de exercício da atividade privativa de advogado. Letra correta é a letra C. Ninguém pode advogar. Beleza? Então, letra correta é a letra C. Depois, último exercício de hoje para você ir curtir o sabadão. Daisy é próspera advogada e passou a buscar novos desafios, sendo eleita deputada estadual. Por força de suas raras habilidades políticas, foi eleita integrante da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado Z. Ao ocupar este honroso cargo, procurou conciliar sua atividade parlamentar com o exercício da advocacia, sendo seu escritório administrado pela sua filha. Nos termos do Estatuto da Advocacia, assinale a afirmativa, nota correta. E aí, gente, a atividade de Daisy, vamos lá. A atividade parlamentar de Daisy é incompatível? E aí, gente? Respondam no chat. Vai, vamos esforçar nesse último exercício. A atividade de Daisy é incompatível, pessoal?
cuidado, pessoal. Vou voltar aqui o slide para não ter problema. Ó, atividade de membro do legislativo, aqui na direita, aqui, ó, embaixo, ela é impedimento, tá? Ela é impedida. Então, o fato dela ser deputada estadual é causa de impedimento. Impedida. Impedimento. Então, cuidado, não é incompatível, é impedida. Vou pular a B. A função de Daisy como integrante da mesa diretora do Parlamento Estadual é conciliável? Não, gente, não é conciliável. Por que não é conciliável? Porque quando você integra a mesa, você se torna incompatível, tá? Então, a hora que ela entra no poder legislativo, ela passa a ser impedida. Agora, quando ela vai para a mesa, gente, aí nós temos a incompatibilidade. Perfeito? E a letra D, a atividade de parlamentar de Daisy pode ser conciliada. Aqui não. Ou quem está desenhando aí para mim? Ai. Aí. Então, pessoal, a letra correta é a letra B, tá? Letra correta é a letra B de bola. Então, compromisso do professor Renato, tá? Eu vou mandar para vocês alguns exercícios sobre incompatibilidade e impedimento, que eu vou criar. E no mais, estamos liberados, matamos aí a primeira aula de ética. E espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado da nossa aula. Nós vamos ter que pular cedo mesmo, tá, gente? Porque normalmente a maioria dos meus alunos, eles trabalham, então a gente tem que pegar mais uns horários alternativos para conseguirmos fazer essas aulas ao vivo. Já queremos a próxima? Semana que vem já tem, eu vou só organizar qual que vai ser o dia, mas ali para a segunda eu já falo, tá? Que dia que nós teremos a aula da semana que vem, vamos fazer uma aula de trabalho para tirar um pouquinho de ética profissional. Combinado? Meus queridos, muito obrigado a vocês que estiveram aqui na aula ao vivo, muito obrigado a você que chegou até aqui na aula gravada. Eu estarei disponível sempre que vocês precisarem, ou no WhatsApp, para quem está no nosso grupo da comunidade da aprovação, ou então lá no Instagram, tá? Para quem ainda não está na nossa comunidade. Um ótimo final de semana a todos vocês, ou um ótimo dia se você está assistindo essa aula gravada. Um abraço, tchau, e até a próxima aula, pessoal.